E boa noite. Chegamos para mais uma semana da imersão em mielomeningocele. Hoje a nossa live é com a doutora Silvia Eirosa. Ela é nutricionista e vai falar com a gente sobre a questão da importância da alimentação saudável na criança e também no adulto, obviamente, porque a alimentação é importante em qualquer fase da vida, né? Na pessoa com mielo, na pessoa com deficiência também, principalmente por conta do intestino neurogênico. A doutora Silvia, ela é nutricionista e professora universitária também, ela dá aula. Boa noite para quem está entrando, boa noite Ana Paula, boa noite Jordana, boa noite Maria José, que eu vi que está aí também, doutora Silvia também está aqui já. Carla Ribeiro, boa noite. Ellen, boa noite. A doutora Silvia, como estava dizendo, ela é nutricionista e professora, ela é especialista em nutrição esportiva, tem mestrado em ciências da saúde pela Unifesp. Ela é especialista também em urologia pediátrica, especificamente em crianças que têm bexiga neurogênica por conta da mielo. Então, mais um nome com bastante experiência na mielo para falar com a gente aqui. E ela também está concluindo agora uma outra especialização na parte de nutrição, envelhecimento e longevidade. Boa noite, amor. Boa noite, Jamara. Boa noite, Mili, que está aí pelo perfil do Rafael. Boa noite, Rosângela. Boa noite para quem está entrando. Aliás, gente, se vocês puderem, vão encaminhando a live aí nos grupos de mielo que vocês têm para mais gente participar, para a gente fazer isso aqui bombar, porque vai ter muita informação importante, como sempre está sendo. Já ela chega aqui. Doutora, primeiro quero dizer que é uma grande honra ter a senhora aqui com a gente. Queria te agradecer pela receptividade, por ter aceitado o convite, pela disponibilidade e por estar compartilhando essa noite com a gente. Tudo que a senhora vai falar aqui, porque essa parte de alimentação, como a gente veio da live da parte de intestino, a nutrição vem para complementar, porque é um tema muito importante, está muito correlacionado, né? Então a gente vai falar de um assunto muito importante hoje. Então eu queria dar os primeiros minutos da live para a senhora falar um pouquinho da sua experiência com mielo, também dessa questão do intestino, da bexiga neurogênica, para a gente ir conduzindo para a questão da nutrição em si, da alimentação. A gente vai falar de seletividade alimentar, de como fazer a introdução alimentar, da importância do acompanhamento nutricional independente da fase da vida também. Também um pouco sobre a parte de alergias, que também é muito comum em mielo, né? Tem algumas alergias que são bem específicas de mielo, tem relação com látex também, a gente vai falar um pouco disso também, e algumas outras alergias também podem aparecer. Então, fica à vontade, doutora. Obrigado mais uma vez. A palavra está com a senhora. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Silvia. Eu, primeiramente, agradeço ao Renan e à minha amiga Maria José. O Renan também já se tornou meu amigo. Já viramos amigos. E a Maria José, com quem eu trabalhei durante anos e anos e anos, lá na urologia pediátrica, né, onde eu fiz o meu mestrado com as crianças de mielomeningocele. Foi uma fase de muito aprendizado e muito bacana. Bom, como o Renan já falou, eu sou nutricionista, né? Sou formada há bastante tempo, deixa esse detalhe para lá. E eu já trabalhei em várias áreas da nutrição e depois que eu realizei o mestrado, eu fui para a área de docência, né? E onde eu ainda estou, mas também exerço atividade em outros setores. Eu ainda dou aula na ETEC e é uma experiência muito bacana. E atendo também em consultório, que pode ser online, que foi uma coisa que surgiu com a pandemia e ficou, né? Mas, dependendo do caso, não dá para ser online, então presencial também. Trabalhei muitos anos em hospital, em indústria, com um ambulatório também de crianças, e lá na Escola Paulista, na nutrição e metabolismo, depois com a endocrinopediatria, e a disciplina que eu fiquei mais tempo foi na urologia pediátrica, onde a gente atendia os pacientes do ambulatório
e dava todo o suporte nutricional, onde eu aprendi muito, muito. Então, a gente fala que ensina sobre alimentação saudável, a gente mais aprende do que ensina. É um conteúdo, assim, maravilhoso, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês da questão meu com as crianças. Eu sou Silvia, sou nutricionista, sou formada há bastante tempo. Eu comecei a trabalhar com essa população quando eu fui estudar para o meu mestrado. E eu aprendi muito com a Maria José, com a Dalva e principalmente com o professor Macedo, que me ajudou muito. E assim, o início do trabalho, todas as referências que eu conhecia de profissionais para me orientar e trocar ideia, nem sabiam que era mielomeningocele. Também porque faz tempo, tá? Pouco, 2000. Aí não tem jeito, eu fui com o professor Macedo. E foi isso que aconteceu. Meus professores foram o professor Macedo, Maria José, professor Gilmar, toda a equipe que eu sou eternamente agradecida, né? E aí, dando início ao trabalho, eu percebi que para avaliar o estado nutricional de uma criança, o básico é você ter o peso e a estatura da criança. E aí o peso, ok. Fui coletar o peso, muitas crianças não conseguiam permanecer de pé sozinhas, ou porque tinha algum problema na deambulação, ou porque era bebê. E aí a mãe pegava no colo e tudo bem. E para ver a estatura? Bom, aí começou o meu desafio enorme. Como tomar a medida dessas crianças. Tentei aplicar diversas técnicas, padrão ouro, e nada dava certo. Por quê? Porque a gente tem a questão da lesão ortopédica na medula, né? E aí você, muitas vezes, você não consegue esticar a criança, nem ela ficar de pé, ou se ela fica de pé, ou você estica, dali a 6 meses pode ter algum encurtamento, ou ela pode ter algum grau de escoliose, enfim, não dava para medir. E sem você ter a estatura ou ter uma referência de estatura, você não consegue dizer exatamente, não conseguia naquela época dizer o estado nutricional da criança, né? E aí, muitos estudos, eu me debrucei em centenas de bibliografias e eu me baseei num estudo japonês no qual eles desenvolveram uma técnica para avaliar a estatura através do comprimento da ulna, né? Nossa, que legal. Porque assim, a gente na nutrição a gente utiliza os ossos longos como uma medida de estimativa da estatura, quando a gente não consegue fazer com que a pessoa tomar a medida dela ereta, ou mesmo se é criança deitada. Bom, eu encontrei essa fórmula, e aí a gente fez um estudo preliminar, né? E vimos que dava certo, e aí eu comecei a avaliar o estado nutricional das crianças, e só que assim, tiveram muitas dificuldades, mas o trabalho foi um sucesso. E a gente observou uma coisa muito importante, que existe uma tendência de melhora do estado nutricional após a criança realizar a cirurgia da ampliação vesical, né? Que é a cirurgia do professor Macedo, que é o MP. Foi baseado nisso o meu estudo. Então, eu avaliei crianças antes e após a realização da ampliação vesical, e era reduzido. Então, não dava para fazer, por exemplo, muitas estatísticas. Ela é essencial
para todo ser vivo, tá? E para o ser humano, mais do que nunca. E essa questão da alimentação, por trabalhar lá há muito tempo, eu fui orientando a alimentação das crianças e eu fui observando melhoras. E nesse universo, então, que eu fiquei nessa imersão há alguns anos, né? Eu aprendi muita coisa que eu tenho o maior prazer de dividir com vocês. Então, eu comecei a aplicar os conceitos da nutrição com as crianças do ambulatório. E eu comecei a observar melhora no hábito intestinal, melhora nas questões cognitivas das crianças, né? O que eu quero dizer a questão cognitiva? Eu me lembro claramente de uma mãe uma vez se queixando que a criança, que ela estava pensando em tirar o garotinho da escola porque ele tinha mais ou menos uns 8, 9 anos e ele não conseguia acordar para ir na escola. Quando ele ia, ele ficava extremamente irrequieto, ele não sentava, não se concentrava. E em casa, a mesma coisa. E o problema do intestino. Por conta de tratar a questão intestinal dele, que era a questão da constipação, eu comecei a implantar e fazer algumas intervenções nutricionais e a alimentação, e o hábito dele foi mudando. Mas não estava bom ainda. Aí, o que eu fiz? Naquela época, não existia ainda o novo guia alimentar da população brasileira. Mas eu, como uma nutricionista raiz, o que eu fiz? Eu pedi para a mãe tirar todos os alimentos artificiais, industrializados. Naquela época eu chamava de artificiais, industrializados. Hoje em dia eles ganharam um nome chique, ultraprocessados. Mas industrializados é a mesma coisa, tá? Ou seja, tudo que se abre e que vem envelopado passou em algum grau de processamento pela indústria. Passando por algum grau de processamento da indústria, esse alimento adquire uma série de acidulantes, estabilizantes, corantes, enfim, uma série de substâncias que a gente chama de aditivos e que são químicas, não são naturais. Não é o gosto, o sabor maçã da bolacha não é o gosto da maçã que a gente come em casa e nem da torta de maçã que a gente faz em casa. É um gosto criado, é um sabor criado. E esses alimentos também têm uma quantidade excessiva de gordura, açúcar refinado e sódio, o que torna esses alimentos um perigo tanto para as questões de qualquer indivíduo, para a questão de saúde, mas principalmente nas crianças com a mielo, que tem a questão da bexiga e tem a questão do intestino neurogênico. Esses alimentos, eles funcionam como gatilhos para desencadear problemas. Eles sensibilizam a mucosa da criança e podem fazer com que ela desenvolva algum tipo de alergia ou mesmo algum problema assim a nível de cognição, né? Naquela época também não se falava nada sobre, por exemplo, autismo, mas já existem estudos que apontam que muitas crianças com mielomeningocele, enfatizo, não só as crianças com mielomeningocele, mas todas, né, podem ter algum grau de autismo. E eu acredito que naquela época, com aquela criança, muito provavelmente ela deveria ter um déficit de atenção ou alguma hiperatividade ou algum grau de autismo. Mas essas questões não são do meu departamento. É para a área de psicologia, psiquiatria e endocrinologia, não é comigo. Comigo o que eu observei? Que quando eu tirava da alimentação
alimentação das crianças esses alimentos, tá? Que a gente chama hoje de ultraprocessados, com o passar de 2, 3, 4, 5 meses, essas crianças apresentavam uma melhora, né? E essa criança, em especial, ela melhorou muito. Quando a mãe me procurou uma terceira vez, ela falou: Silvia, ele está dormindo direitinho durante o dia agora. Ele senta, ele consegue fazer as atividades da escola, ele consegue desenhar, ele consegue fazer um quebra-cabeça, né? Na escola, ele começou a interagir, começou a aprender, e o intestino também deu uma trégua, né? E foi uma experiência muito positiva, né? Que eu tive com essa criança em especial, mas não só com ela, com outras crianças também, né? O que acontece? Eu não vou me ater às questões médicas, né? Nem às questões de enfermagem, porque já tiveram profissionais aí excelentes falando, né? Tanto o professor Macedo quanto a professora Soraya, e eu vou focalizar na minha área, que é a área da questão da alimentação. E como que a gente trabalha a questão da alimentação nos problemas do intestino? Tanto de uma pessoa normal, mas principalmente quem tem a mielomeningocele, que vai apresentar o intestino neurogênico e a bexiga neurogênica. Não só esses alimentos industrializados, mas tem uma infinidade de alimentos que podem provocar reações de sensibilidade e até de alergia, muito parecidas, né, com a alergia ao látex. Aí, analisando muitos estudos, observamos, quer dizer, eu li os estudos, né? E eles observaram o seguinte: o que é que tem no látex que causa essa sensibilidade e causa essa alergia nas crianças, né? O látex, ele é derivado de uma planta, da seringueira. E ele tem proteínas, ele tem lipídios, ele tem fibras, ele tem uma série de compostos. Ele é uma planta, tá? O látex é extraído da seringueira. Especificamente, o látex, ele contém uma fração de uma proteína que ela é irritativa. E é essa fração, deixa eu até pegar o nome dela aqui específico, que ela tem um nome bem grande, tá? Isso é bem importante a gente saber, porque a gente sempre ouviu falar da alergia ao látex, mas não tem a base científica da coisa. A gente sabe que existe, Existe. mas não consegue identificar muito bem a origem, sabe? Acho que essa informação que a senhora vai dar é bem importante para a gente aqui. Exatamente. Então, essa questão da alergia ao látex, bom, todo mundo já sabe que ela é adquirida, né, por as crianças com mielomeningocele, com bexiga e intestino neurogênico, talvez pela questão neurológica, elas tenham uma propensão a desenvolver esta alergia, tá? E elas desenvolvem em decorrência do excesso de contato desde o nascimento. Então, ela passa por N cirurgias e tende a piorar. Ela melhora, tem alguns países que já conseguem fazer todos os centros médicos de cuidados com as crianças free látex, né? Ou látex free, o que é uma coisa muito boa. Porém, aqui no Brasil, ainda isso está começando, provavelmente devido ao valor, né?
E aí, o que que acontece? Tem essa partícula proteica, tá? Que é a parte que vai detectar, vai sensibilizar a parede do intestino, principalmente. E o que que acontece com os alimentos que a criança também, muitas vezes, acaba desenvolvendo o mesmo tipo de sensibilidade e alergia ao látex a alguns alimentos, tá? Estão perguntando que tipo de alergia. É uma alergia que pode se manifestar em cada um de uma maneira, né? Pode se manifestar como urticária, ou como inchaço das pálpebras, ou até as questões das glândulas, né? E Falta de ar, de né? ar, Também. De inchar a boca, da coceira. São vários tipos de resposta. E assim, não é um padrão. Criança com mielomeningocele, cada uma é uma. Não dá para comparar. Eu aprendi isso na minha tese. Não dá para você comparar A com B. Não. A única coisa que dá para você comparar é ela com ela mesma. E assim mesmo, muitas vezes ela cresce e ela não é mais parâmetro para ela mesma. Por quê? Porque, por exemplo, nas questões do crescimento, a medula pode estar presa e pode interferir na questão do crescimento e desenvolvimento dessa criança, né? Então, ela pode, no início, ter uma facilidade ou uma dificuldade para deambulação e depois isso pode inverter. Enfim, voltando à questão da alergia ao látex. Então, tem questões próprias dessa população que faz com que elas já tenham uma predisposição. E essas são as questões que a gente pode chamar de fatores internos, né? A questão da genética e a questão da diminuição da motilidade do intestino, das próprias características do intestino neurogênico e ao que a gente chama de amadurecimento do intestino ou envelhecimento deste intestino. Ou seja, com o passar do tempo, isso pode ou não se agravar, tá? Com relação aos fatores externos, a gente vai ter agredindo esse intestino. A antibiótico terapia, procedimentos cirúrgicos e as dietas alimentares. E aí entram as dietas onde eu quero chegar, que são os alimentos que provocam alergia. Muitas mães me perguntam para vocês, perguntam para Maria José, qual é o tipo de alimento que ela pode comer, mas ela não pode comer tomate, ela não pode comer banana, mas o que acontece? Lembra que eu estava explicando da questão da planta, tá? Existe esta Hevea, a planta chama Hevea officinalis. E aí o que acontece? Ela tem essa proteína e em muitos alimentos de origem vegetal e às vezes animal vai ter uma proteína semelhante, tá? E o nosso organismo, ou no caso, o organismo das crianças com mielo, ele vai reconhecer essa proteína, essa fração proteica que existe em alguns alimentos, como se fosse o mesmo alérgeno que tem no látex. Aí ele desenvolve algum problema. Isso acontece com todas as crianças? Não, tá? Acontece com todos os alimentos? Não. O que acontece? O que é essa substância? Então, por exemplo, imagina, tem uma mão. Não sei quantas crianças que estão aqui agora que apresentam algum tipo de problema com uma mão. Justo o mamão, que é laxante. Então, tá, Pois é. intestino, né?
Que tanta ajuda no intestino, né? Não só o mamão, mas tem outras, tem uma lista, são mais de 20 alimentos. Caramba, Eu vou bastante coisa. falar um por um Bastante coisa. depois para vocês saberem e as mães ficarem atentas, né? Porque pode apresentar, como pode não apresentar. Agora, apresentou alguma coisa, é melhor não dar de novo, porque vai agravar. Então, imaginem uma mão. Às vezes, quando vocês pegam uma mão e você risca uma mão, ele não tem um leitinho que ele sai da casca? É exatamente essa substância que contém, a mesma substância que sai da seringueira, a que sai do mamão, e ela está presente em outras frutas. É essa substância que a gente observa visivelmente num exemplo, como eu estou dando, em relação ao mamão, tá? E não é igual, mas é parecida. E aí ocorre aquele mecanismo de sensibilidade e reação. E aí a criança vai apresentar a sensibilidade a esse alimento. Eu vou dar uma lida na lista, porque Tá bom. é bastante, tá? São muitos. Abacate, banana, kiwi, laranjas, o mamão papaya, castanha portuguesa, nozes, melão, figo, maracujá, tomate, tâmaras, batata, pêssego, tá? E ainda tem inhame, o leite de vaca, tá? O abacaxi eu já falei, cereja, melancia, peixe, tomate, cenoura, maçã, o coco, damasco e morango. Ou seja, tudo isso. É uma lista bem grande e todos os trabalhos que eu li a respeito disso, eles ainda apontam que, assim, qual que é a questão? Tem muito, assim, poucos estudos, né, nesse sentido. Então, assim, olha lá, o filho da Milena tem alergia à melancia e à maçã. Que coisa, né? E aí, então, você não deve dar, viu, Milena? Deve evitar esse tipo de alimento, para que não agrave essa sensibilidade, porque ela tende a aumentar, tá? Então, não adianta, com resposta imune, não adianta a gente querer insistir, porque não vai dar. Não cria resistência. Não. Né? Você não cria resistência, você só piora. Você vai agravando a resposta do organismo. Mas eu tenho uma notícia boa. Que bom. Essa bendita substância é sensível ao calor, tá? Então, você pode oferecer os alimentos. Lógico que quando você oferece in natura, a nível intestinal, você vai ter uma melhora, porque você vai ter a fibra ali mais ativa. Quando você submete a uma cocção, cozinha, faz um doce, ou põe a fruta no micro-ondas, esquenta um pouquinho, enfim, você abranda essa fruta, tá? Então, assim, as mesmas fibras que tem ali, elas vão agir, mas vão agir de uma maneira mais delicada, mais suave, tá? Mas aí você consegue inativar ou neutralizar uma grande parte dessa substância, tá? Então, é uma coisa positiva. Doutora, a senhora pode repetir o nome da substância, por favor, que estão perguntando no nosso grupo? Deixa eu achar ela de novo, que ela sumiu aqui. Hevia brasiliensis. Isa tá aí a resposta que você estava pedindo. A gente vai mandar no grupo aqui também, mas tá aí. Brasiliensis. No caso do mamão, é a papaina, tá? É a mesma papaina que vai ajudar, por exemplo, quando a gente faz churrasco, se a carne tá muito dura,
você põe umas fatias de casca do mamão, deixa uns minutinhos e ela vai agindo ali e ela degrada as fibras. Ela ajuda, o mamão ajuda no trânsito intestinal, mas ele tem a bendita da Hevea brasiliensis. Mas não se esqueçam, ela é sensível ao calor, tá? Tem jeito. Então tem jeito, né? Dá para dar um jeito de ingerir, né? Mas o alimento. Mesmo assim, eu recomendo muita calma, tá? E uma questão assim, mesmo testes de alergia, a gente tira durante um tempo o alimento, 2 a 3 meses, para dessensibilizar e depois começa a reintroduzir os alimentos. Porém, o que acontece? A gente tira, vou usar o exemplo do mamão. Você tira o mamão, só que daí a criança come a maçã ou a banana, que vai ter a substância própria daquela fruta que é semelhante. Então, você tira uma, mas aparece na outra. Então, na realidade, você não está dessensibilizando. Ou a criança precisa passar por algum procedimento e ela vai ter aquele componente, tá? Uma outra coisa bem interessante é assim, qual que é o papel nos alimentos? Porque a gente pode pensar, poxa, mas isso é uma coisa tóxica para nós, então faz mal? Sim, para muitas pessoas principalmente para essa população da mielomeningocele que tem a questão neurogênica. Mas um outro fator muito interessante e importante é o seguinte, é a questão por exemplo, da gente entender qual que é o papel dessa substância no alimento. Porque se eu deixar esse assunto assim solto para vocês vão falar, então isso aí tudo faz mal e vai deixar de comprar, deixar de comer. Não é por aí. Os estudos são muitos, por mais que assim precisem mais estudos, mas existem estudos em andamento. E o que eu quero enfatizar? Essa substância para o alimento, ela é criada para defesa do alimento, né? Então, para defesa, para que insetos não cheguem, para que o alimento não mofe, para que ele se torne mais íntegro e para repelir esses insetos que podem agredir o alimento, tá? Só que no caso, para nós não é bom. Uma situação semelhante, para vocês entenderem, são os alimentos, as propriedades, por exemplo, o feijão. Muita gente não tolera comer feijão porque ele dá flatulência, eu fico distendida, é desagradável, né? O que acontece? O feijão e todas as leguminosas, eles têm substâncias que a gente chama de fatores antinutricionais, que são oxalatos, né? E são esses oxalatos que vão atuar no nosso aparelho digestivo, no nosso intestino, tanto atrapalhando a digestão dos nutrientes, quanto causando essa flatulência. E aí, no caso do feijão, o que a gente faz? A gente deixa de molho e depois a gente cozinha. Se você deixar bastante tempo de molho, ele vai liberar essas substâncias. E a cocção também tem esse papel positivo. Quem sabe, a gente vê algum estudo que fale de algum outro procedimento para resolver essa questão dessas frutas, tá? Porque a gente não pode deixar de comer, de consumir as frutas. Elas são essenciais para a alimentação de qualquer pessoa e das crianças com mielomeningocele também. Alguma colocação? Doutora, só te interromper rapidinho. O mamão formosa, ele é uma possibilidade de ser ingerido ou não por conta
Sem mamão também, ou tem a mesma substância, ou tem a paparina, por exemplo, não sei. Tem. Tem no mamão formosa, tem no papaya, tem no ananás, tá? Em diferentes graus, né? Eu confesso que tudo isso é muito novo para mim. E quando a gente fala novo, a gente diz assim, recente é coisa de 5, 10 anos, tá? Muito provavelmente vão se descobrir técnicas para minimizar essa évia brasiliensis aí, tá? Que é a eveína, né? Que é a substância, o nome técnico dela é eveína, ok? Certo. Uma outra coisa que a senhora falou um pouquinho atrás também que seriam alimentos que não são vegetais. Carne, por exemplo, poderia ter alguma substância que dê alergia também? Eu não sei se é o látex, mas algum outro tipo de alergia? Pela experiência que a senhora tem? Eu li num estudo que aponta que algumas crianças que têm também na carne vermelha e no leite, aí vai se estender para os outros laticínios, né? Fatores, né? Parecidos com essa fração proteica, a eveína. E aí, algumas pessoas vão desenvolver sensibilidade a essa proteína específica, porque, na verdade, o organismo, ele pensa que é igual, mas não é. Mas age da mesma maneira, tá? Por isso que muitas crianças têm sensibilidade ao leite. A gente não pode esquecer também que a questão da alimentação, da nutrição, ela é vítima de muitos modismos, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem muitos profissionais, muitas pessoas e muitos blogueiros que se julgam sabedores da ciência da nutrição. E isso não é verdade. O que eu quero dizer? Existe muito modismo na nutrição, tá? Nessa área. E um modismo agora é a questão de porque eu tenho intolerância à lactose, porque eu tenho alergia ao leite, porque eu tenho alergia ao glúten, e tira o glúten, e tira o leite, tira... O que vai sobrar? Nada. Viver de luz. Então, isso está errado, tá? Então, existe, acredito que a doutora Soraya também tenha falado dessa questão do modismo, né? E eu não sou da moda, tá? Eu sou da ciência. E aí, eu só excluo um grupo alimentar de algum paciente ou algum alimento quando esse paciente vai ao médico e o médico analisa, avalia, examina, pede exames e comprova a existência de uma intolerância à lactose ou uma alergia à proteína do leite de vaca ou algum tipo de sensibilidade ao glúten, né? Porque existem, mas não é todo mundo, tá? Então, para você colocar ou tirar alguma coisa, você tem que ter a indicação médica, você tem que ter o exame comprovando, né? Agora, os blogueiros não falam assim, né? Parece que é fácil, né? Só tira, para de comer. Aí fala assim, porque eu tirei o glúten e eu emagreci. Ok, mas a pessoa comia 10 pãezinhos por dia. Ela tirou o glúten, obviamente ela não comeu mais os 10 pãezinhos. E aí o que vai acontecer? É óbvio que ela vai emagrecer, né? Não precisa pensar muito para chegar nessa conclusão, né? É meio óbvio. Se você parou de comer, você vai murchar, é óbvio. Exatamente. É óbvio. Exatamente. E uma outra questão que a gente deve se lembrar é a seguinte: todas as crianças e as pessoas que têm a mielomeningocele, elas passam por muitos procedimentos cirúrgicos,
elas tomam muitas medicações, muitas vezes tem que tomar antibiótico, e quando o médico prescreve é para tomar mesmo, tá? Mas isso faz com que agrida a todo o aparelho digestivo, né? E toda a nossa microbiota intestinal, que antigamente a gente chamava de flora intestinal. O que é isso? São aquelas bactérias que a gente tem do bem colonizadas no nosso intestino. E essas bactérias, elas são benéficas, tá? Tanto são benéficas que a criança, quando nasce de parto normal, ela adquire uma quantidade muito grande de bactérias, das bifidobactérias, e elas vão colonizar a nível intestinal. Agora, então as crianças que nascem de parto cesárea não vão ter esse benefício? Vão, tá? Só que depois de 1 mês e pouco. E nesse período de 1 mês e pouco, tá? Porque em medicina nada é acertado concretamente, nesse 1 mês e pouco, a criança pode ter passado por cirurgias, né? Do próprio fechamento da lesão, tá? Então, ela já teve um contato, por exemplo, com látex, ok? E aí, essa bifidobacterium, que iria provocar uma melhora da microbiota intestinal e, com isso, uma melhora de toda a absorção de nutrientes e da formação do bolo fecal, ela não vai ter, tá? Mas a gente pode, com a alimentação, melhorar muito isso, né? Então, existem hoje os probióticos, né? Que tem famílias enormes de probióticos, que são, assim, uma gama enorme de bactérias do bem, tá? Exemplo são o lactobacillus bífidos, bulgarians, né? Tem muitos. Agora, não pode tomar qualquer um. Do mesmo jeito que existe a indicação médica para remédios, para esses probióticos também existe indicação. Então, por exemplo, crianças menores de 1 ano não podem consumir, é proibido, né? Além disso, depois elas poderiam consumir, mas essa situação tem que ser analisada, né? Analisada cuidadosamente. E não é qualquer um, porque tem uma diferença enorme entre eles, tá? E também não é de qualquer farmácia manipulada, porque eles são como se fossem bactérias mesmo, né? E elas podem ser facilmente contaminadas com outras bactérias, né? E aí vai causar um problema muito sério. Ou, muitas vezes, como acontece, né? Você pede para manipular um alimento, alguma fórmula, e aí, às vezes, a farmácia não é uma farmácia confiável e ela não põe tudo aquilo que deveria pôr porque é muito caro, né? E aí, quem sai perdendo é o consumidor. Por isso, a doutora Soraya ainda comentou que ela, quando ela prescreve, ela só prescreve de laboratórios confiáveis e reconhecidos. E é por aí mesmo, né? Tá. Doutora, já que a senhora está falando de probiótico, vem uma pergunta para a gente aqui perguntando se é recomendado suplementar com vitaminas para a criança ter uma absorção melhor dos nutrientes, justamente por conta das questões de seletividade alimentar que algumas crianças têm, e até por conta do preço de alguns alimentos mesmo. E se é recomendado fazer essa suplementação com vitaminas, existe algum melhor momento para isso? Tá, ótima pergunta. Primeira coisa, a gente só suplementa
quando se avalia a criança, examina ou faz algum exame e identifica alguma deficiência, tá? Por que eu digo isso? Porque o nosso organismo, ele vai absorver infinitamente melhor e adequadamente as vitaminas e os minerais que estão presentes nos alimentos, tá? Ou seja, caso a criança não consuma nenhum tipo e apresente alguma deficiência, aí seria o caso de uma suplementação, tá? Ficou alguma outra coisa sem eu explicar? Em que momento? Não, esse melhor momento, se existe essa possibilidade, se há um melhor momento. Existe essa possibilidade, mas eu gosto sempre de enfatizar que, primeiro, o alimento, ele é superior. O nosso organismo aproveita muito melhor o alimento, o nutriente do alimento do que o nutriente da cápsula ou do comprimido, tá? E o momento tem duas questões. Pode ser o momento, a faixa etária, ou pode ser o momento, o horário do dia. O momento, por exemplo, se for em relação se eu dou algum complexo vitamínico para o meu filho, alguma coisa, qual é o melhor horário? Geralmente, a suplementação ou o nutriente, ou mesmo até os alimentos que contêm cálcio, a gente não mistura com os que têm ferro, tá? O que tem cálcio? Laticínios. Clássico. O que tem ferro? Clássico. As carnes vermelhas. Então, tanto a vitamina quanto o alimento, a gente dá, por exemplo, se é um suplemento à base de ferro, aí você pode dar numa grande refeição, onde tenha salada, carne, outros legumes, tá? Agora, à base de cálcio, aí a gente vai puxar para o café da manhã, lanche da manhã ou lanche da tarde, tá? Basicamente, seria assim. Tá. E o momento, se for um momento da vida, é o momento que a criança que se identifica a necessidade, né? Porque se não identifica a necessidade, não tem por que dar. Sim, justamente. Voltando um pouquinho na questão das alergias, a gente sabe, por exemplo, alergia à bexiga. A pessoa pode não desenvolver, não ter, mas vir a desenvolver. Com uma mão, por exemplo, pode acontecer a mesma coisa? A criança pode comer normalmente agora, mas daqui a alguns anos, mais para frente, pode vir a desenvolver a alergia? Pode. Infelizmente, tristemente, essa alergia, ela tende a começar com o contato excessivo, tá? E ela tende a aumentar, tá? E a grande questão é aquilo que eu comentei. Nos países, obviamente, bem desenvolvidos, países ricos, eles conseguem fazer o ambiente livre de látex. Aqui no Brasil, a gente está caminhando para isso, né? Eu, inclusive, eu fiquei pensando, quando eu estava estudando, que é uma das coisas que os pacientes deveriam lutar para conseguir. Tem totalmente o meu apoio, tá? De, assim, conseguir no SUS os materiais livres de látex, tá? Porque, assim, é uma agressão constante. Ela pode não ter e passar a ter. E a partir do momento que ela teve, ela vai sempre ter. Sim, exatamente. Retomando a questão dos vitamínicos, das vitaminas da suplementação ou não. Uma outra pergunta que veio aqui. A pediatra da minha filha
Pediu para manter o polivitamínico. Ela toma desde que nasceu. Qual a sua opinião, a opinião da senhora sobre essa conduta? Bom, desde que nasceu, eu não sei a idade da criança, né? Porque tem algumas vitaminas que fazem parte do acompanhamento da criança mesmo. Então, por exemplo, tem vitamina A, que a gente tem que suplementar quando é bebezinho. Agora, se a criança tem, sei lá, 5, 6 anos e até hoje está tomando, eu acho que deveria voltar ao pediatra e perguntar se deveria continuar ou não. Eu parto do seguinte princípio: se o outro profissional, um médico, viu a criança, examinou, avaliou e constatou a necessidade e prescreveu, é porque tem motivo e tem necessidade. Agora, precisa checar com ele por quanto tempo, né? Porque às vezes não há necessidade de continuar. Mas, dependendo da situação, pode ser necessário. Então, por exemplo, o Brasil é muito grande e tem muitas regiões que são assim, uma completamente diferente da outra. Diferente no vocabulário, diferente nos alimentos, diferente no clima. E, por conseguinte, a gente tem regiões que existem carências nutricionais severas há muito tempo, onde até, por conta do Ministério da Saúde, existe na carteira da criança que ela tem que tomar a suplementação, ela tem que tomar tudo aquilo, justamente porque ela mora numa determinada área que é necessário, né? Então, naquela faixa etária, tem que seguir o que o pediatra está falando. Um exemplo clássico disso é vitamina A e ferro. Que tem a vitamina A, se a gente for ver, na cenoura, na abóbora, no mamão. A gente tem o mamão, coitado do mamão, é tão gostoso o mamão, né? Mas aqui no Brasil tem muita fruta, gente, não é para ficar triste. Se não pode uma, tem meia dúzia a mais. Opção não falta. Exatamente. Opção não falta. Falando nisso, da variedade de frutas e tal, na verdade, pelo caminho contrário, mas uma outra pergunta que veio sobre a questão da seletividade alimentar já vi muitos relatos de crianças com mielo que têm resistência a comer vários tipos de alimentos. É alguma particularidade da mielo? Ou não dá para botar nesse bolo? É só uma coincidência, talvez? Não dá para falar que é uma coincidência, porque assim, é bastante frequente, tá? E isso pode estar associado, vou falar da minha visão como profissional e de quem trabalhou com realmente, assim, durante bastante tempo, eu ainda trabalho com a questão da mielomeningocele. Tem alguns fatores a considerar. Um deles é a questão que eu já até mencionei, de algum grau de autismo. E aí, as crianças que apresentam esse autismo, elas também têm algumas seletividades. E, por outro lado, elas também são sensíveis àqueles alimentos que eu falei, os alimentos industrializados, que eles têm uma gama enorme de substâncias artificiais que são adicionadas para que eles fiquem hiperpalatáveis, eles fiquem deliciosos. E fica, né, gente? O que é melhor? Comer um pão com manteiga ou comer uma bolacha recheada de chocolate? Só que... A bolacha, sem pois é, né? Só que a bolacha ou biscoito, né? Cada lugar fala de um jeito. Mas a bolacha, o que acontece? Aquele sabor é completamente artificial. Ele tem uma infinidade dessas substâncias para que esse produto fique na prateleira do supermercado por
pelo menos 3 meses, né? Uhum. E, além disso, o custo dele é muito barato. É muito barato. Sim. E ele é muito acessível. Por isso que os nutricionistas estão ali amando o guia alimentar da população brasileira. Inclusive, eu ia pegar o meu guia e ia trazer aqui para mostrar para todo mundo e eu esqueci. Faz parte. Depois eu faço um post, mas ou então a gente coloca o link de acesso, tá? Mas a doutora Soraya mencionou e eu menciono, enfatizo 1 milhão de vezes. Evitem alimentos industrializados, tá? Eles são baratos, são acessíveis, mas eles não fazem bem para a nossa saúde. E não é só para as crianças que apresentam mielomeningocele. Para elas, principalmente, mas para a população no geral, eles fazem mal. Por quê? Porque você não come só uma bolacha, você come o pacote inteiro. E aí, o que acontece com a nossa população? Excesso de peso, que é outra coisa que a gente tem que falar, uma questão importante. Vamos falar daqui a pouquinho, chegar nesse assunto já já. Vamos chegar nele já já. Ainda nessa questão da seletividade, não sei se é uma resposta simples de dar, porque obviamente são coisas, um assunto muito amplo, tem várias, são casos de casos, são pessoas e pessoas, mas existe uma maneira de montar um cardápio simples para uma criança com mielo que tem seletividade alimentar, obviamente dependendo da seletividade? Claro que existe. É simples. Você parte do seguinte princípio. Você tem que oferecer um prato colorido e esse prato, pensem assim, um prato redondo. Metade desse prato deve ser, né? Frutas, verduras e legumes. Pode ser cru ou pode ser cozido, tá? A outra metade você divide. Então, você vai ter 1/4 são os carboidratos. O que é carboidrato? Pão, macarrão, bolo. Não é bolo de aniversário, tá? É aquele bolo da vovó, simples, básico, assim. Bolo de fubá, essas bolos de laranja, assim. Então, arroz, ou o pão, ou uma farofa, ou esse bolo, naquele 1/4, tá? No outro 1/4, a gente coloca carne, leite e os grãos, as leguminosas, ok? Baseado nisso, você pode ir fazendo as substituições pelo grupo alimentar daquele grupo. Então, verduras e legumes é naquela metade, naquela proporção. Mas o meu filho tem 3 anos. Obviamente, o pratinho dele não vai ser igual ao prato de um adulto grandão, tá? Tudo tem que ter... Exato, tudo tem que ser adequado à necessidade da criança. Agora, uma coisa muito importante em relação a alimentar, eu vou precisar colocar o meu celular para carregar. Em relação a essa questão da seletividade alimentar, ela começa, muitas vezes, por experiências, uma sequência de experiências mal sucedidas com a alimentação, tá? Ou seja, o que eu chamo de experiências mal sucedidas? Desde pequenininha, aquela criança, a mãe... porque é óbvio, o que a mãe quer? A mãe quer que a criança coma, fique feliz, limpe o prato, gordinha, né? E não é assim. E se a criança não come, ela vai... a mãe fica ansiosa. E aí ela começa a usar de diversos recursos para fazer com que aquela criança coma. E aí inicia-se um processo que pode
fazer com que a criança ela se torne seletiva, tá? Ou seja, a experiência que ela tem no ato de comer não é uma experiência agradável. Então, toda vez que você falar em comer, ela não vai gostar. A primeira coisa que ela vai fazer é: você quer? Fecha a boquinha. Não. E a mãe surta, tá? Por quê? Porque aí ela fala, não quer isso, então vou dar aquilo. Não quer aquele outro, eu vou dar o outro. Aí eu vou deixar ela sem comer. Daí vem aquele ditado: onde tem comida, não pode deixar ela sem comer, porque onde tem comida não morre, né? Deixa ela sem comer. A hora que ela tiver fome, ela vai comer. Não vai, gente. Não é por aí, tá? Então, nesses casos, eu indico assim: procurar um profissional especializado, um nutricionista. Tem nutricionistas que trabalham com essa questão da seletividade alimentar, que vai ajudar bastante nesse processo, tá? Porque não é uma vez. Acaba chegando num ponto que é um tormento em todas as refeições. É uma angústia para a mãe e para a criança. E é uma forma que a criança manipula a mãe do jeito que ela quer, né? Simplesmente fechando a boca, tá? Agora, por outro lado, vocês já viram, eu já passei algumas coisas importantes. Então, assim, evitar alimentos ultraprocessados. Isso é clássico. Dar preferência aos alimentos in natura. O que é alimento in natura? Fruta, legumes, verduras, arroz, feijão, pão com manteiga, pão com queijo, alimentos simples e comida, tá? E como fazer a criança comer? Aí você tem que ir lá no início, né? Então, depois que ela nasce, a primeira coisa que ela vai se alimentar é com leite materno. Sem dúvida. Caso não possa, caso tenha algum problema que impeça, existem formas de dar esse leite materno. Então, um profissional também pode ajudar nesse sentido, tá? Mas eu passei por um nervoso e o meu leite secou. Existe forma de relactar? Existe, tá? Porque o meu filho passou por uma cirurgia e aí ele ficou um tempão e eu não podia amamentar. Você consegue reintroduzir se você tem o leite? Consegue. Às vezes, com a ajuda de um profissional, isso fica mais fácil. Por que é importante o leite materno? Porque ele tem uma série de substâncias que, por exemplo, vão colonizar aquelas bactérias do bem, tá? Que vão colonizar a microbiota e que vai agir positivamente quando? Quando você começar a introduzir alimentos e o intestino dele estiver com uma microbiota saudável, ou seja, colonizado com essas bactérias do bem. Elas vão ser um escudo protetor para esse organismo, tá? Para o organismo dessa criança. Outra coisa que elas vão fazer, elas vão trabalhar no sentido de fazer melhor a digestão dos alimentos e fazer esse bolo alimentar andar e vão ajudar num problema muito comum, que é a constipação, o intestino preso, né? Então, a fase de amamentação e a fase da introdução alimentar é crucial. A introdução alimentar de uma maneira correta é crucial para a aceitação dos outros alimentos no futuro. Ou seja, para ele... E como fazer
introdução alimentar da forma correta, doutor? Aproveitando a deixa. Então, vamos lá. Como fazer? O que a gente tem que pensar em primeiro lugar? Nos primeiros 2 anos de vida do bebê, da criança, 0 açúcar e alimentos industrializados. Ah, mas pode dar uma bolacha de maisena? Não, não pode. Ah, mas nem uma balinha? E no aniversário, ele não vai poder comer o bolo? Não, não vai. As mães entendem. O difícil é torear as avós. As avós, as tias que vão falar, eu dei isso aí a vida inteira para você, olha aí, você ficou bem, não fez mal. Porque, então tem que evitar, não pode introduzir, não pode oferecer. São só alimentos naturais. Por quê? Além de várias questões fisiológicas complexas, traduzindo em miúdos, é assim. Se a criança, voltando ao exemplo da bolacha recheada, vocês acham que uma criança pequenininha que experimentou uma bolacha recheada, ela vai achar graça em comer uma banana? Ou uma maçã? Responde aí, gente. Não. Não, né? Não. Se a criança experimentou a primeira vez refrigerante, ela faz um monte de caretas. A mãe acha uma graça, dá de novo. Aí ela faz um pouquinho menos de careta. Aí o pai fala, ah, não é possível que ela não gosta, é tão gostoso. Vai lá e dá. Aí a criança gosta das bolinhas na boca e do sabor adocicado, né? Vocês acham que ela vai tomar água depois que ela experimenta refrigerante? É claro. Ou suco de laranja, com garrafinhas, que é bom para o intestino. Ou chupar uma laranja. Não vai. E, mas ela vai engordar ou ela não vai engordar? Sim. Essa fase de introdução alimentar, ela é muito marcante, tá? Porque o que você consome nessa fase, você vai consumir para o resto da sua vida. Ou seja, né? Se a criança, durante esses 2 primeiros anos, tiver uma alimentação adequada, que eu já vou explicar o que é, obviamente vocês já perceberam que eu vou falar que é baseada em alimentos in natura. Arroz, feijão, batata, cenoura, fruta, verdura, legume, né? Mas assim, esse hábito, ele vai perdurar. Então, se esses alimentos são apresentados à criança nessa faixa, ela vai continuar comendo. Então, assim, no futuro, você vai poder introduzir esse tipo de alimento, mas sempre com aquele pensamento, não é todo dia e toda hora. Levar o filho para passear não é levar o filho para passear, não é sair com o filho para passear, não significa ir ao McDonald's comer hambúrguer e batata frita e tomar sorvete. Isso é alimentação. Ele alimenta em casa, ou a mãe leva um lanchinho para ele e vai ao parque. No parque ele vai passear. Ele vai brincar, ele vai encontrar outras crianças, tá? E a indústria fez isso com a cabeça da gente, né? Então, a gente precisa ficar bem atento a esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa para a introdução alimentar, nos primeiros 1000 dias, ou seja, até os 2 anos, 0 açúcar, 0 alimento industrializado, tá? E, obviamente, quando você for começar a introduzir a alimentação, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, o nosso Ministério da Saúde recomenda aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. No mínimo, até o 6º mês.
Pode chegar a 1 ano? Uhum. Pode chegar a 2. Pode ser mais que 2? Pode. É bom? É. Enquanto a criança aceitar, ok. Agora, também tem assim, a hora que o pediatra virar e falar, olha, ela não está crescendo direito porque ela está só querendo mamar. Aí é porque ela tem o colo da mãe, o afeto. Então, nesse momento, a gente precisa trabalhar para diminuir, porque ela precisa comer comida. Não dá para ficar só com leite materno, tá? Mas, a partir dos 6 meses, você pode começar a introduzir os alimentos. Aos poucos, um de cada vez. E, de preferência, cozido, onde a criança possa pegar, sentir o sabor e pouca variedade, tá? Uhum. Então, aquele modelo de pegar, fazer uma super mega sopa com carne, com músculo, com frango, com pé de frango, põe todos os legumes, verduras, bate tudo no liquidificador, tempera e dá para a criança. Pelo amor de Deus, não faz isso, gente. Ela vai se acostumar com esse gosto padronizado, tá? Uhum. E aí ela não vai comer os legumes em separado. Ah, mas daí eu estou dando todos os legumes, ela está recebendo nutriente. Sim, ela está recebendo nutriente, mas você não está fazendo uma educação alimentar. Você não está trabalhando o comportamento alimentar dela. E sem o comportamento alimentar adequado frente ao alimento, sem a criança, a iniciativa da alimentação partir da criança, escolher o alimento, lógico, você não vai pôr uma feira na frente dela, mas você põe 3, 4 alimentos e deixa ela pegar com a mãozinha e levar à boca, tá? E aí, alguns ela vai gostar. Ela vai fazer igual com refrigerante. Alguns ela gosta, alguns ela não gosta. Se ela não gostar, dali uns dias você oferece de novo, ou oferece de uma outra maneira. Às vezes, uma vez é cozido, outra vez é assado. Mas o mais simples possível. E você vai introduzindo gradativamente, sempre com acompanhamento, tá? Ótimo. Esse método, Doutora, ele se chama BLW. E aqui no Brasil a gente usa o BLW um pouco adaptado, tá? Porque a gente sabe que podem faltar nutrientes e que a criança pode se engasgar se você der um pedaço muito grande, tá? Então, assim, tem que ser uma coisa assistida e monitorada, mas a sopa de liquidificador, não. Porque senão a criança não vai mastigar também. Sim, vai acostumar a Aquela manter consistência. Inclusive, até aproveitando, a Giamara mandou uma pergunta para a gente se existe relação da mielo com dificuldade na deglutição nessa parte da introdução alimentar, nessa fase da introdução alimentar. Então, aí vai depender do grau da mielo e, novamente, eu vou colocar, porque assim, é uma coisa importante. Cada criança ela é única, tá? Então, pode ser que ela tenha uma dificuldade na deglutição. Aí eu recomendo que ela seja acompanhada pelo médico, orientada por um nutricionista e orientada por uma fonoaudióloga. Se ela tem dificuldade na deglutição, a fonoaudióloga tem que avaliar se a deglutição dela está adequada, se, por exemplo, a gente tem embaixo da língua, no popular a gente chama de freio, né? Mas algumas crianças têm esse freio bem reduzido. E aí ele promove o que se chama de língua presa. A criança, por exemplo, que tem essa língua presa, ela não consegue amamentar, ela não consegue mamar, ela não consegue fazer a pega adequada, tá? Precisa avaliar esses detalhes. E
ajustar a alimentação para que essa refeição seja segura e prazerosa para essa criança, tá? O que eu falo segura? Que ela não cause nenhum problema, que ela não engasgue. Então, nesse caso, às vezes é importante amassar bem ou até passar na peneira, oferecer o alimento bem cozido para não ficar resíduos que provoquem algum engasgo e ou aspiração, tá? Então, tem que acompanhar. Certo. Mas uma opção seriam as refeições, os alimentos na consistência cremosa ou pastosa. Mas precisa avaliar. Eu não posso, por exemplo, falar tem que ser assim, porque eu não estou vendo, não estou avaliando a criança. Né? A individualidade de cada paciente, né? Não dá para generalizar nada. Exatamente. A gente está batendo muito na tecla desde o começo, não dá para dizer caso específico, porque justamente ele é específico, mas é para tentar apontar um caminho. Doutor, uma outra pergunta que chegou aqui para a gente, pelo grupo que a gente montou da imersão, diz assim, eu já ouvi que pessoas com bexiga ou intestino neurogênico, eu não sei se era bexiga ou intestino que ela estava se referindo, devem evitar frutas cítricas. Isso é verdade? Existe embasamento científico? E se sim, que frutas é possível optar para substituir que contenham a vitamina C? Olha, na realidade, coincidentemente, muitas daquelas frutas que eu comentei, elas são cítricas, mas não tem uma relação direta com a acidez, porque banana também pode provocar uma alergia. E a banana não é cítrica, tá? Já, por exemplo, laranja, morango, kiwi, aí eles são, tá? Mas não é em relação à acidez, não é por ela ser cítrica, e sim por ela ter aquela fração proteica que se chama hévia, né? Que é parecida... Não, ela não tem a fração proteica. Ela tem uma outra fração parecida com aquela fração proteica, que é a EVI, tá? Certo. Entendido. Uma outra pergunta bastante recorrente, mas é uma coisa que eu cresci ouvindo dos meus pais, que é assim, toma cuidado para não engordar, porque você tem fraqueza nas pernas, etc, etc, etc. Perfeito. Queria que você abordasse isso. É verdade? É mito? Não é mito, não. Existe uma tendência para ser mais gordinho ou mais magrinho? Uma outra pergunta que veio aqui, só para eu concluir rapidinho. Um físico já me disse que quem tem mielo tem tendência a ser mais gordinho. E isso é um problema devido à hipotonia. Isso pode ser controlado pela quantidade de alimento que a criança come? Eu vou tentar responder tudo de uma vez. Só. É o seguinte. Sim, as crianças com mielomeningocele, elas têm uma tendência ao ganho de peso, sim, tá? Isso é próprio da mielo. Tem uma questão aí hormonal envolvida, tá? Que aí um endocrinologista pode orientar da melhor forma conduzir essa questão. Mas existe essa tendência. Além disso, muitas crianças têm sim algum grau, podem ter algum grau de problema ortopédico que cause uma falta de trabalho muscular, um gasto energético basal menor, tá? Paralelamente a isso, a gente pode ter uma hipotonia, que essa hipotonia seria uma falta de força muscular e vamos dizer assim, mais tecido adiposo do que tecido muscular, ok? O que eu quero dizer? Essas
duas coisas. A tendência, essa questão muscular e a falta de, por exemplo, muitas crianças não conseguem andar ou andam com órteses, andam com dificuldade, tarará, tarará, e se movimentam pouco. Ou seja, não gastam tantas calorias. Paralelamente a isso, tem aquele cenário da alimentação que eu comentei com vocês, né? E não é só com as crianças com mielomeningocele, é com todas as pessoas. A gente trocou a satisfação em fazer muitas atividades de lazer por comida, tá? Então, o que acontece? É a questão do hábito alimentar. Juntando essas três coisas, a gente vai ter um agravo do peso, sim. Ah, é saudável? É normal? Olha, uma coisa é ser esperado. Outra coisa é normalizar, né, essa situação. O excesso de peso, ele não é saudável para ninguém, tá? No caso das crianças com mielomeningocele, ele também não vai ser saudável. O excesso de peso, ele gera uma certa inflamação no organismo. Essa inflamação vai propiciar o aparecimento de outros problemas, por exemplo, infecção urinária, que é uma tendência, né, uma coisa que acaba tendo com frequência. E aí, se você já tem aquele organismo inflamado, já vai favorecer o desenvolvimento, tá? Aí vem o intestino preso, aí as coisas vão se somando. E o que a gente tem que fazer é separar e resolver uma coisa em cada compartimento, tá? E essa questão do metabolismo basal, ou seja, o gasto energético das crianças com mielo é menor. Então, propicia também esse ganho de peso. E a gente tem que... O buraco é mais embaixo, né? A gente tem que contornar, porque o ganho de peso, o peso excessivo para as crianças com mielo, ele é prejudicial também para a questão da sobrecarga ortopédica e nas cartilagens, né? Sim. Porque é um peso a mais que a pessoa tem que carregar. Então, é importante fazer uma atividade física, uma fisioterapia, apesar de que fisioterapia é uma coisa, atividade física é outra, né? E brincar é outra. E não esqueçam, a criança com mielo, ela precisa fazer fisioterapia. Ok, mas fazer uma atividade física para a criança é uma brincadeira. E ela tem que brincar. E brincando ela vai gastar energia. Justamente. Muito importante, você só fala piamente. O gasto de energia que é bem importante também para justamente você queimar o que você ingeriu, né? Aí você equilibra um pouco a questão do peso também, né? É isso mesmo. A balancinha tem que estar equilibrada. Se você come a mais do que você gasta, seu organismo não põe para fora. Ele vai absorver e vai guardar como gordura. Ou vai ficar impactado lá no intestino, né? O que é o pior. Exatamente. Já que a senhora falou da parte do intestino, a senhora poderia dar dicas de alimentos que ajudam a dar esse equilíbrio para o intestino, sem soltar demais e não prender demais também? Sem soltar demais e prender demais é uma coisa quase impossível. A gente precisa... Então, imaginei que fosse mais. Esse equilíbrio, a gente vai, por exemplo, trabalhando dia a dia com alimentos que têm mais fibras ou menos fibras, ou tem... porque assim, a gente tem dois tipos de fibra alimentar. As fibras solúveis e as fibras insolúveis, tá? O nosso intestino, para que ele funcione, a gente tem que consumir alimentos que contenham os dois tipos de fibras, tá? Além
Além disso, Certo. a gente precisa consumir água, líquido. Por quê? Porque a gente tem as fibras insolúveis, que são fibras que elas vão dar volume ao nosso bolo fecal, e a gente tem as fibras solúveis, que elas vão absorver a água. Isso é importantíssimo, gente. Elas vão... Presta atenção. Elas vão absorver a água e vão conferir ao bolo alimentar, chama bolo alimentar, enquanto está no estômago e na primeira parte do intestino. Mas quando ele desce um pouquinho mais, ele muda de nome. É bolo fecal. Porque na parte absortiva, o organismo tira todos os nutrientes que precisa daquele alimento, daquele bolo alimentar, e o que não serve desce para o intestino grosso para ser eliminado, certo? Se essa alimentação não tiver fibras solúveis, fibras insolúveis e água, não precisa ter mielomeningocele. Vai travar. Qualquer pessoa. Não tem... É básico, né? é básico. Tá? E no intestino neurogênico, mais ainda. Tá? Então, como a própria doutora Soraya falou, a gente inicia com a alimentação, os bons hábitos alimentares, um cardápio equilibrado, conteúdo de fibras adequado, tá? Conteúdo de água adequado, porque senão a tal da fibra solúvel não vai absorver água. E se não tiver água, ela acaba não tendo que absorver. Então, ela vai absorver o líquido dos próprios alimentos. E se não tem água, ela vai secando. E gruda na parede do intestino. Aí é um problema. Aí a coisa vai complicando, né? Então, eu não vou dizer que a alimentação vai resolver o problema. Não, muitas vezes não resolve. E aí a gente precisa da intervenção médica com laxantes, e aí o médico que vai avaliar junto à família, junto com o nutricionista, qual vai ser o mais adequado, tá? Eu respondi ou faltou alguma coisa? Não, respondeu. Vou emendar essa pergunta da Miri, que acabou de mandar. E onde estão essas fibras? Boa! Sabe onde elas estão? Elas estão nos carboidratos integrais. O que é carboidrato integral? Pão integral, arroz integral, tá? Por que é o integral? É o que ele tem a casquinha, né? É o grão íntegro, tá? Elas estão presentes aí e estão presentes nas frutas, verduras e legumes, em diferentes quantidades, tá? Então, os dois tipos vão estar nesses alimentos que tem que ser a metade do prato. Lembra da metade? Tá? E aí, quais são os alimentos que têm um maior conteúdo de fibras? Por exemplo, abóbora cabotiã, tem muita fibra. As verduras, então, couve, repolho, espinafre, escarola, tá? E os outros legumes, beterraba, cenoura, tá? As frutas que têm maior conteúdo de fibras, a laranja, mas veja bem, tem que comer a laranja. Você tem que mastigar e comer o bagaço. Só chupar e tomar o caldinho não resolve. Tem que comer a banana inteira, a laranja inteira, tá? Suquinho de laranja não resolve. Suquinho de laranja peneirado, sem garrafinha,
Ah, É água só. gostoso, tal, vai ter, É gostoso. tem vitamina C, ok, tal, mas é líquido. Você precisa da polpa da laranja, né? Você Sim, precisa da maçã sim, sim. inteira, certo? Sim. A criança Certo. precisa comer a fruta, né? Comer a Uhum. manga. Lógico que eu sempre explico para os meus pacientinhos, né? E para as mães, que é gostoso você tomar o suco, né? Mas o suco é líquido, então ele entra e é Uhum. eliminado muito rapidamente. Né? Você precisa do bagaço, você precisa da polpa da fruta para você formar aquele bolo alimentar. Certo. Entendi. Aveia, Só voltando um pouquinho. aveia, Bem lembrado. aveia, Aveia. 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 Aveia é tudo. Muita aveia. Aveia por todos os lados, É, toda hora. É, só voltando um pouquinho, doutora. Veio uma pergunta aqui: o que é hipotonia? Hipotonia é fraqueza muscular, certo? é, É a perda do é. tônus muscular. Resumindo. Ó, lembrando que eu não sou da área de educação física e nem fisioterapeuta. Meu negócio são alimentos, tá? É alimentação. Mas só para emendar na próxima pergunta já. Responder a pergunta do que é hipotonia e emendar uma próxima pergunta. Existe algum alimento que ajude na parte muscular, que dê para incluir na alimentação, que ajude na parte muscular, tipo Ah, pré-treino, só que tá, tá. pré-fisioterapia? Deixa eu explicar. Sim, se a gente for pensar, são as proteínas, né? Todo mundo sabe hoje em dia, whey protein, né? Mas não precisa tomar o whey protein. A gente tem a mesma proteína na carne, no leite, no ovo, no feijão, né? Ah, mas carne é muito caro. Ok, vocês sabem que a mistura de arroz com feijão, na proporção de 2 partes de arroz para 1 parte de feijão, eles se completam em termos de aminoácidos e formam uma proteína tão boa quanto a da carne vermelha. Então, Informação muito importante. eu tô lendo aqui, ó. Não pode. Uma criança de 11 anos, pode tomar whey protein? Não. Uma criança de 11 anos, eu acho que ela tem que comer arroz, feijão, carne, tomar leite, comer queijo, ovos, iogurte, tá? Não há necessidade de introduzir, tá? É um negócio caro e não é necessário. Uma coisa importante em relação a essa coisa de pré-treino, fazer atividade física, fisioterapia, é assim, não pode fazer atividade física, mesmo que seja fisioterapia, em jejum, tá? Então, 1h30, 2 horas antes dessa atividade física ou a fisioterapia, é importante a criança fazer uma refeição leve, tá? Para ela não chegar nessa atividade em jejum. E com relação ao ganho de massa muscular, eu vou falar a minha visão de nutricionista, não é a visão do professor de educação física, tá? Que é o profissional que trabalha com e o fisioterapeuta que eles dominam a questão muscular. Por exemplo, após a atividade física, a criança também deve fazer uma refeição. E após a Uhum. atividade física ou a fisioterapia, se for uma fisioterapia intensa, fazer uma refeição completa, né? Então, o que é uma refeição completa? Ela tem que ter um alimento de cada grupo. Então, ela tem que ter carboidrato, proteína, lipídios, as vitaminas e os minerais. Traduzindo, dependendo do horário, um prato de comida. Dependendo do horário, um lanche completo, tá? Então, o que é um lanche completo? Que tenha o leite ou o iogurte. Detalhe crucial. Quando eu falo iogurte, eu não estou falando
daqueles Danone de morango, com geleia, com sucrilhos. Não, isso é alimento ultraprocessado, tá? Isso é sobremesa. Quando eu falo em iogurte, é aquele natural que você bate com fruta, ou pode até bater com gelatina para ficar mais palatável para a criança, tá? E tem que ter também o carboidrato, o pão, tá? E uma fruta. Uhum. Esse é um lanche completo, adequado nutricionalmente. Por quê? Porque quer queira, quer não, a criança teve um gasto de todos os nutrientes. Então, ela precisa repor aquilo que ela utilizou para fazer atividade física. Com isso, se você quer um aumento da massa magra, que é o músculo, você pode aumentar o alimento proteico. Ou então, por exemplo, adicionar um outro. Então, bate um iogurte com a fruta e um ovo cozido, tá? Mas é só uma sugestão, por quê? Porque quando a gente elabora um cardápio, a gente precisa ver a criança, a gente precisa pesar, precisa medir, né? Precisa analisar outros fatores, idade, né? Sexo, uma série de coisas, e o hábito alimentar para elaborar um plano alimentar adequado para aquela pessoa, tá? Porque cada um tem uma necessidade. O famoso cada um é cada um, cada caso é um caso, que a gente vem batendo muito, mas vale para todas, vale para todas as áreas, né? É um padrão, tem algumas coisas que são assim, que é padrão, né? Então, a Tese está perguntando isso, vale para tudo também? Sim, vale. Não faz atividade física em jejum e depois que você treinou, você faz. Se você quer perder peso, obviamente, você não vai comer um pote de Nutella, né? Não vai dar muito certo, eu acho. Não, não pode. Só de vez em quando. O contato, doutora, nós vamos passar no final da live. Estamos quase terminando. Última pergunta, se não aparecer nenhuma, enquanto a gente vai respondendo. Para crianças que têm prolapso, existe alguma alimentação ou tratamento que possa auxiliar? Então, da minha parte, da questão alimentar, eu acho que se a gente conseguir controlar o hábito intestinal, que essas fezes não agridam, já vai ser um ganho muito grande. Agora, aconselho, precisa ter uma avaliação de um gastroenterologista ou de um proctologista para ver o grau desse prolapso e se é necessária alguma intervenção. Mas aí também vale a regrinha. Alimentação equilibrada, bastante fruta, verdura e legume, precisa ter os 2 tipos de fibra e, pelo amor de Deus, água. E movimentar. Porque se ficar deitado no sofá ou se ficar sentado o tempo todo, também não dá. Ah, mas a minha criança não anda. Mas quando ela senta no chão, ela vai brincar, ela vai engatinhar, ela vai se movimentar, tá? E isso ajuda também a motilidade do intestino, tá? E sem me alongar, tem que aproveitar também o reflexo da deglutição, né? Que quando a gente deglute um alimento, a gente provoca uma onda peristáltica, né? Então, toda vez que a gente mastiga e engole, esse movimento peristáltico, ele vai daqui da boca do esôfago, vai para o estômago e vai reproduzindo em todo o intestino. E é esse movimento que vai fazer o bolo alimentar lá dentro também andar. Então, a questão intestinal, ela é muito delicada. Tem várias
coisas, como eu expliquei. Certo. Né? Estou pescando umas perguntas que apareceram aqui enquanto a senhora respondia. A Camila perguntando assim: fibras para bebês com 2 anos são indicados, são bons, mesmo sendo em pó? Olha, novamente, Priscila, né? Camila. Camila, não conheço a sua criança, o seu filhinho ou filhinha. Mas assim, no meu entender, com 2 anos ele tem que comer comida. Não precisa adicionar nada. Tem que não é necessário. Só é necessário se chegar naquele estágio já crítico. Eu ia falar outra coisa, mas crítico é ótimo. O crítico resolve. Crítico. Mas assim, eu não recomendo. A Maria José está falando que travou. Para mim não travou não, tá? Vocês conseguiram acompanhar a resposta aí, pessoal? Para mim tá normal aqui. Senão a gente retoma, mas estranho, para mim tá normal aqui. Para mim também. Estranho. Bom, eu vou Repete continua a resposta, travado? não, por favor. Agora parece que a André tá falando que voltou. Normal. Bom, quem não ouviu, a minha posição, tá? A nível assim, padrão, é que crianças de 2 anos não precisa adicionar fibra na alimentação, a não ser a provinda dos alimentos, tá? Por isso que eu digo que a introdução alimentar é muito importante. O acompanhamento nutricional do crescimento dessa criança, do desenvolvimento dela, do ganho de peso. Quando começa tudo assim certinho, a chance, o prognóstico, vamos dizer assim, é mais favorável, né? Da gente, dela se alimentar melhor, né? O mundo ideal seria nós termos condições de todo mundo consumir alimentos orgânicos, tá? Que são aqueles que não têm agrotóxico, não têm fertilizante, mas, como eu falei para vocês, é um mundo ideal, né? E nem tudo que é ideal é aplicável no dia a dia. Não dá para aplicar, gente. É um pouco complicado, né? Mas não deixe de comer fruta, verdura e legume por conta dos agrotóxicos, fertilizantes. Lava bem, descasca e ok, vai fundo. Para finalizar, a Adele tinha mais alguém para cima que também comentou sobre alimentos que podem ajudar a prevenir infecção urinária. Fala-se muito no cranberry, no suco ou extrato de cranberry. Além dele, existe mais alguma opção? Ele realmente é efetivo? Queria que você mencionasse isso também. Olha, mais uma questão. Essa questão do suco de cranberry, ele entra um pouco para os urologistas, tá? Mas ele funciona como ele ajuda, sim, mas ele ajuda, ele não resolve, tá? Agora, seria interessante um suco que fosse mais natural possível, porque a gente tem aquele da caixinha que a gente compra, né? E dá para tomar, mas a gente não pode esquecer que aquilo é um alimento ultraprocessado, tá? Então, tudo que é ultraprocessado é uma faca de 2 legumes. Okay? Para usar uma gíria bem nutri, né? É uma faca de 2 legumes. E aí, eu acho que assim, o consumo de água, a quantidade certa, a ingestão adequada. Eu lembro, eu participei, assim, trabalhava junto com a Maria José, e ela vai falar também aqui, né? Ela falava muito na água, e dava informativo de copinhos para as crianças irem riscando, quantos copos tomou de água por dia, tal. E sim, não gostaria de dar suco de cranberry para criança muito pequena, na primeira infância.
eu acho que não é legal, tá? Tá. Mas adolescente e adulto, ok. Ele ajuda a limpar, tá? Ok. Blueberry é diferente de cranberry, tá? São frutos diferentes. São coisas São diferentes. frutos diferentes. O blueberry é aquele que parece uma uvinha, né? É muito bom, mas é para outras coisas. O blueberry, ele tem muitos compostos fitoativos que eles são extremamente antioxidantes. É muito bom. É bom Mas também, nada mas não... substitui arroz, feijão, salada e fruta. E água. Para finalizar, reforçando muito bem isso. É. É isso, doutora. Também perguntaram antes aqui como achar a senhora, como entrar em contato com a senhora. Então, o espaço está aberto para a senhora falar como entrar em contato com a senhora, para marcar uma avaliação, enfim, para Tá. falar com você. Meus queridos, eu estou à disposição. Tenho maior boa vontade e satisfação em poder colaborar com o meu conhecimento, e eu acho que as mães e as crianças que têm mielo, elas são muito especiais, muito, 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 muito. Vocês podem me contatar através do meu e-mail ou através do meu direct no próprio Instagram, e aí eu passo já o meu celular e a gente agenda. Normalmente, eu atendo. É importante ter uma consulta presencial, tá? Mas muitas delas não precisam ser, todas elas não precisam ser presenciais. A gente pode, sim, fazer alguns encontros online, o que facilita a vida para todo mundo, né? E é uma questão de se ajustando. E eu estou à disposição. Então é isso, gente. Quem quiser falar com a doutora, chama lá no Instagram, que aí fica mais fácil de ter esse contato mais próximo com ela. ela. A gente centraliza num local e aí eu fico mais organizada. Fica mais fácil, acho que fica mais fácil. Às vezes deixar por dois locais fica um pouquinho difícil de controlar, tentar centralizar fica melhor, mas enfim, tem dois contatos. Se quiser entrar em contato por e-mail também, tá lá, ou aqui pelo Instagram mesmo, para falar com a doutora. Bom, gente, estamos encerrando por aqui. Queria agradecer mais uma vez a doutora pela disponibilidade, pelas explicações. Acho que mais uma vez foi uma live extremamente enriquecedora. A gente aprendeu muito aqui com a senhora. Ai, que obrigado. a senhora está no céu. Com você, então. Desculpa. Com você. Aprendeu muito com você. Obrigado a todo mundo que assistiu, que acompanhou, que interagiu, que mandou perguntas para nós. Espero que tenhamos respondido todas, ou pelo menos a maioria, porque todas é difícil, porque vem muita pergunta, mas o que deu a gente respondeu. É isso. Amanhã não temos live, mas quarta-feira teremos Maria José aqui, falando sobre a irrigação transanal. E a imersão continua até o final de agosto. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo. Eu quero agradecer também ao Renan, a Maria José, a todos os meus colegas e a todos vocês por participarem e contribuírem tanto com essas perguntas valiosas. Para mim foi um prazer, eu estou à disposição e sou super agradecida. A gente agradece. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado. E quarta-feira tem mais. Fiquem ligados. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.